A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início aos estudos do segundo trimestre de 2023, nas lições bíblicas da classe dos adultos. Vamos estudar nesse trimestre o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então, nesse trimestre, nós estudaremos aí a respeito da mais importante instituição social da Terra, pois foi criada por Deus, que é a família. O Senhor nosso Deus a criou aí com uma finalidade sublime, né? Pois o ser humano não consegue viver sozinho. Entretanto, o inimigo das nossas almas tem feito aí de tudo para destruí-la, trazendo aí desordem e caos social. A família é uma das instituições mais atacadas nos dias atuais. Por isso, queridos, esse tema é o objeto de estudo nesse trimestre. Serão aí 13 lições, onde estudaremos aí alguns conflitos de natureza interna, que têm aí o potencial de minar a unidade familiar por dentro. A nossa família precisa estar aí alicerçada com a palavra de Deus para que possamos aí vencer os desafios que podem nos levar às discórdias, às desarmonias e artimanhas malignas. Então, em Cristo, abordaremos aí questões que envolvem a vivência concreta da família cristã. Então, que sejamos aí capacitados no Espírito Santo para saber aí lidar com os desafios da atualidade, baseados nos conselhos e exemplos extraídos da palavra de Deus. Então desejo que tenhamos aí um trimestre de bênçãos. O pastor Elianai Cabral, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD, é o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará, através da sua experiência pastoral, a compreender aí os relacionamentos familiares e a lidar aí com as dificuldades pelas quais as famílias cristãs têm passado. Para iniciar os nossos estudos deste trimestre, hoje vamos estudar então a lição de número 1. A lição de número 1, que tem aí por data 2 de abril de 2023, tem como título Quando a família age por conta própria. Então, nesta primeira lição, nós vamos aí aprender a partir do exemplo de Abraão, melhor dizendo, né, e Sarai, né, que as decisões sobre assuntos que envolvem aí o bem-estar da família não podem ser tomadas aí no calor da emoção. A precipitação do casal no tocante aí à espera pelo cumprimento da promessa divina, com relação ali a quem seria o herdeiro de Abraão, trouxe graves problemas para toda a família. Quando o ser humano se precipita a respeito aí dos planos de Deus, as consequências são desastrosas. Então a decisão de trazer ali a serva Agar, né, ao seio familiar na intenção de atender a uma necessidade patriarcal, sobre a qual, né, Deus já havia prometido solucionar, expressa aí alguns sinais de incredulidade e infidelidade para com a providência divina. E em consequência, emoções profundas e intensas no coração de cada participante estavam ali emaranhadas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Agar, né, a serva, ficou arrogante com a sua senhora, Sarai. E Sarai ficou amarga e abusiva. Indo ao marido, né, Abraão, ela o acusou de privá-la dos direitos básicos de esposa e exigiu que ele tomasse uma atitude. Então, o embrolho familiar ali, queridos, agravou a compreensão sobre os planos de Deus. Então, nesse sentido, em primeiro lugar,
É importante entender que o Senhor tem seus próprios caminhos para cumprir os seus desígnios. Muitas vezes, essa forma de Deus trabalhar é completamente complexa e nebulosa à compreensão humana. Diga-se de passagem, né? O silêncio de Deus nessas ocasiões é uma forma de provar a fé dos seus servos que receberam a promessa. Em segundo lugar, é também aí importante destacar que as promessas de Deus aos seus servos não têm como um objetivo principal atender às suas necessidades materiais ou emocionais. Antes, a ideia central, imbuída aí nas promessas divinas, implica em tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre os homens. Então, persigamos o desfrutar das promessas de Deus, sabendo que o tempo e os propósitos de Deus são muito melhores do que os nossos. O texto áureo da nossa lição, se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que diz assim: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. A verdade prática da nossa lição, queridos, destaca que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E é a realidade, queridos. Uma das dificuldades que nós temos é lidar com o tempo. Muitas vezes não conseguimos aí administrar e ter controle sobre o nosso tempo. E uma das maiores dificuldades que temos em relação ao tempo é a espera. Não é verdade? Esperar para nós, queridos, é terrível. Você já experimentou ali ficar no aeroporto 10 horas esperando o próximo voo? É difícil, né? Chegar ao hospital ali para uma consulta que já estava marcada, mas ser atendido só 5 horas depois? Quem já não passou por uma situação dessa? Realmente é muito difícil esperar. Você que é solteiro e espera aí pelo marido, pela esposa, talvez esteja até dizendo assim, né? É difícil esperar. Esperar não é fácil. Mas é um tempo, queridos, em que Deus trabalha em nosso caráter. A palavra nos ensina que precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar pelas promessas, pela vontade de Deus na nossa vida. Na língua grega, há duas palavras aí para horas, né? Existe a palavra cronos, né? Que é a hora que o relógio marca e que dá origem aí ao cronômetro. Mas existe aí outra palavra grega para esperar, que é kairos, que também significa tempo. Porém, queridos, não é o tempo do nosso relógio, mas sim o tempo de Deus. Então, o conflito que muitas vezes criamos é quando juntamos aí o tempo Cronos com o Kairos, como se fosse a mesma coisa. Só que Cronos, queridos, é o que o meu relógio está marcando aqui. Mas o Kairos só Deus conhece. E por isso, tudo o que preciso saber é que o meu tempo, a minha hora chegará. Então deixe Deus abrir a porta do carro para você entrar. Deixe Ele abrir a porta da casa própria, do casamento para você entrar. A palavra diz que esperar pelo Senhor. Então não passe na frente de Deus. Caminhe seguindo o Senhor. Espere nele. Tenha bom ânimo. É uma escolha. Você tem aí que ter, um bom ânimo. Então que essa palavra seja fortificada em seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pois quando esperamos pelo Senhor, a primeira coisa que experimentamos é a paz e não a confusão. A confusão vem quando olhamos aí para o tempo Cronos e desprezamos o Kairos, o tempo de Deus. Mas quando esperamos o tempo de Deus,
e não o nosso tempo, queridos, tudo é diferente. Pode ter certeza. A nossa lição, queridos, está dividida aqui em 3 pontos, né? O primeiro ponto da lição, Deus faz promessas a Abraão. O segundo ponto, interferência no plano de Deus. E o terceiro ponto, as consequências de uma decisão precipitada. Então, a partir de agora, nós vamos aí comentar cada ponto desta lição, né? Que vai servir também como uma pré-aula, uma preparação aí para a tua aula que vai ser ministrada neste domingo, 2 de abril. O primeiro ponto da lição aqui, Deus faz promessas a Abrão, melhor dizendo, não era Abraão ainda, aqui é Abrão. O primeiro subtópico desse ponto 1, o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus, e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Queridos, o chamado de Abraão ocorreu ali juntamente com uma aparição de Deus. Embora Moisés ali, que é o escritor do livro do Gênesis, mencione essa aparição quando Abraão já estava em Canaã, Estevão nos diz que Deus apareceu a ele ainda em Ur, conforme está escrito lá em Atos 7:2. Mesmo com todas as objeções que poderiam ser levantadas por Abraão, essa aparição, queridos, não devia ser incomum, pois Deus também apareceu a Moisés na época do seu chamado, né? Então era comum essa aparição. Mas em certo sentido, queridos, a ordem de Deus a Abraão foi muito específica, né? Pois ele recebeu instruções detalhadas do que precisava deixar para trás. Então ele precisava deixar sua terra, seus parentes e a casa de seu pai. Deus ia formar uma nova nação. Não ia só dar um jeito em alguma já existente. Ele ia formar uma nova nação. Quase nada da cultura, religião ou filosofia do povo de Ur faria parte então daquilo que Deus planejava fazer com seu povo, Israel. Por outro lado, queridos, a ordem de Deus também foi deliberadamente vaga. Enquanto que o que precisava ser deixado para trás ficou muito claro, o que estava por vir era dolorosamente desprovido de detalhes. Para a terra que eu te mostrarei. Bem vago, né? Abraão não sabia nem mesmo onde se estabeleceria. Então, como o escritor de Hebreus, né, colocou, e partiu sem saber para onde ia, conforme está lá em Hebreus 11:8. A fé a qual nós somos chamados não é em algum plano, mas sim em uma pessoa. Mais importante do que onde ele estava, Deus estava interessado de quem ele era e em quem ele confiava. Deus não se preocupa tanto aí com geografia quanto com santidade. A relação entre a ordem de Deus a Abraão, no versículo 1 deste capítulo 12, e o incidente em Babel, no capítulo 11, anterior à história de Abraão, não deve passar em branco, queridos. Pois lá em Babel, os homens ali preferiram desprezar a ordem de Deus para se dispersar e povoar a terra. Eles se esforçaram para encontrar segurança e renome, juntando-se e tentando construir uma grande cidade. Eles buscaram bênção no fruto do seu próprio labor, em vez de buscarem na promessa de Deus.
Então a ordem de Deus a Abraão, na verdade, é uma reversão daquilo que o homem tentou fazer em Babel. Abraão estava seguro e confortável em Ur, uma grande cidade da época. Deus o chamou para deixar aquela cidade e trocar a sua casa por uma tenda. Deus lhe prometeu um grande nome, aquilo que as pessoas de Babel procuravam. Em consequência de sair ali de lá, deixar a segurança da sua parentela e contar somente com a segurança de Deus. Detalhe, né, queridos? Repararam que a diferença? Como são diferentes aí os caminhos do homem dos caminhos de Deus? Então precisamos confiar mais em Deus, né? Subtópico 2 aqui da lição: a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, né, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Queridos, a grande verdade é que Abraão, melhor dizendo, sentiu-se frágil ante o desafio que ainda tinha pela frente. Havendo conquistado ali tantas riquezas materiais, Abrão ainda não tinha para quem deixar toda essa herança. Por um momento de fraqueza de sua fé, a promessa parecia nula e impossível. Abraão imaginou que, uma vez que o tempo passava e ele e Sarai não tinham aí o filho desejado, então só restaria tornar herdeiro seu fiel mordomo, Eliezer. E vale destacar, queridos, que naquele tempo, um homem rico sem filhos poderia ali adotar um dos seus servos para ser aí o guardião dos seus bens e depois herdá-los após a sua morte. Então era normal. Deus então, queridos, desfaz aí a preocupação do coração de Abraão, dizendo-lhe mais uma vez, né, não temas. E o faz aí vislumbrar o seu futuro e reafirma que o seu herdeiro seria um nascido da sua própria casa. Que maravilha! Subtópico 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor, Gênesis 15:7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, no caso Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23 e 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Queridos, então, diante do questionamento de Abraão, o Senhor logo deixou claro, né, que o Eliezer não seria o seu herdeiro. Na verdade, o herdeiro de Abraão seria um filho de sangue. Então foi nesse contexto, né, que Deus disse a Abraão as conhecidas palavras: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Então Deus prometeu que tão incontáveis como as estrelas seriam aí os descendentes de Abraão, conforme está em Gênesis 15:5. O escritor de Gênesis diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Como já falamos, queridos, esse versículo serve como a primeira revelação
de que a justificação é pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do Senhor, de que ele teria ali um filho que seria o seu herdeiro, e Deus ali o considerou como justo. Em outras palavras, queridos, pela fé, Abraão satisfez os termos da aliança que Deus firmou com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa aí o exemplo de Abraão para defender a doutrina da justificação. Nesse sentido, a justificação pela fé de Abraão serve de modelo para a justificação pela fé do crente em Cristo. Conforme Romanos capítulo 4, do versículo 3 ao 25, e conforme Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 14. O escritor de Hebreus também usa aí o texto de Gênesis 15 para falar do exemplo de fé de Abraão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 11 e versículo 12. Falamos um pouco sobre Abraão, agora vamos ao ponto 2 da lição: interferência no plano de Deus, queridos. Interferência, né? E aqui vale um comentário antes de entrarmos na lição. Nós fazemos escolhas em vários momentos do nosso dia, né? É justamente nestas escolhas, dos detalhes, as coisas mais complexas, que nós mostramos a quem queremos servir. Se decidimos ali trilhar um caminho por conta própria, separando-nos de Deus, não confiando em Deus, nós saímos debaixo da sua bênção. Mas repare, não é Ele, não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós quem nos distanciamos de Deus. Deus jamais nos obrigará a obedecê-lo. Nós temos o livre-arbítrio e ele valoriza um coração entregue. Se o que fizermos não for sincero, é mera religiosidade. Então, seja você mesmo aquele que... Então, não seja, queridos, você mesmo aquele que impede o cumprimento dos planos de Deus na sua vida. Coopere com Deus o obedecendo. Assim ele pode te abençoar. Conheça-o de perto, preserve o temor a ele, e você desenvolverá aí uma sensibilidade que só te levará para boas decisões e para uma vida de progresso, confiando plenamente nas promessas do Senhor. Subtópico 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo, era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Então, queridos, o tempo fez ali Sarai entrar em desespero. E ela acabou agindo precipitadamente. Há até um hino, que fala sobre a dor das orações não respondidas, Experiência essa pela qual todos nós temos tido aí ocasionalmente de passar um momento. Deus mantém-se, queridos, oculto às vezes, vigiando tudo, observando o que faremos com os meios e os equipamentos que Ele nos dá. Quando as coisas tornam-se difíceis demais para nós, fora do nosso controle, então Ele nos abençoa mediante alguma intervenção divina. Deus nos dá apenas o bastante para que fique aí garantido o nosso sucesso. Entretanto, queridos, nós temos de nos mostrar honestos e ativos.
Abraão ali, atordoado pelas reclamações de Sarai, preferiu então tomar um caminho próprio e deixar de lado aí a vontade de Deus. Tudo quanto Deus já havia falado com Abraão foi deixado de lado, para ele tomar ali um caminho natural traçado por sua mulher. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ali com uma idade avançada. Ela entendeu então que seria de fato impossível gerar um filho. Então, em seu raciocínio, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ter ali um herdeiro seria então ele tomar a sérvia egípcia Agar e com ela então conceber uma criança. Como já dissemos, como já destacamos aqui na lição, queridos, naqueles tempos era permitido que um homem tivesse ali um herdeiro com a sua serva. Então Abraão, queridos, se convenceu de que Sarai tinha razão e não seria demais ali querer ajudar a Deus na consecução ali da promessa de um filho. Porém, queridos, essa decisão foi uma precipitação da parte de Abraão em aceitar a palavra de Sarai sem questionar a sua atitude. Abraão amava profundamente a sua mulher Sarai. Ele não queria de modo nenhum ter um caso extraconjugal, mas aceitou a ideia de deitar-se com Agar, a serva de Sarai, e gerar ali um filho com ela. Na vida conjugal, queridos, é importante que o casal crente sempre consulte a Deus. Abraão foi fraco e carnal quando deveria então convencer a sua mulher a esperar em Deus, pois ele sempre vai cumprir a sua palavra, assim como destaca a nossa lição. Subtópico 2. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16:2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Abraão, então, ele deslizou-se, na fé, para deixar-se guiar pela razão e pelo conselho de Sarai. Abraão, em vez então de encorajar a sua mulher a crer ali nas promessas de Deus, ele aquietou-se por incredulidade a sua proposta e possuiu Agar, a serva de Sarai, e ela concebeu. Abraão não ministrou ao coração de Sarai, e ele, que já tinha ali caído nas provas ao descer ao Egito, cai agora nas provas de sua mulher com uma serva egípcia. Abraão imita Adão ao agir sob a sugestão da sua mulher, em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. O comentarista Matthew Henry diz que uma das artimanhas de Satanás é nos tentar por meio dos nossos parentes mais próximos. Uma vez que a tentação é mais perigosa quando é enviada por uma mão que é menos suspeita. Nessa mesma linha de pensamento, Derek Kidner diz que é uma ironia que depois das alturas atingidas por Abraão nos dois últimos capítulos, ele houvesse então de capitular ante a pressão doméstica, mostrando-se maleável sob o plano e a censura de sua mulher e rápido em lavar as mãos quanto ao resultado. Que grave erro de Abraão. Tinha que ter confiado mais em Deus. Subtópico 3.
o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Queridos, a correria e as demandas de nossa era têm nos levado a agir muitas vezes de forma precipitada, o que pode também nos levar a sérias consequências. É comum encontrarmos aí pessoas correndo no trânsito, avançando sinais, tomando decisões precipitadas para sanar problemas e se embrenhando mais e mais em situações desesperadoras. A palavra de Deus, queridos, sabiamente nos mostra que a precipitação leva à loucura. Uma pessoa precipitada é inconsequente e sempre sofre consequências inimagináveis. Todavia, agir precipitadamente é inerente a todo ser humano. O que precisamos fazer, queridos, é vigiar o nosso dia e dia, buscar a orientação do Senhor para não cairmos nessa tentação. Heródoto, um grande historiador grego que viveu no século V a.C., já falava que a precipitação é a mãe do fracasso. Ao longo da nossa vida, muitas situações exigem de nós não apenas reflexão e consultas consultas a conselheiros, mas sobretudo, queridos, orientação e respostas de Deus. O plano de Sarai havia falhado e agora via-se que tinha defeitos. Sarai tinha tomada de uma suspeita, Sarai, tomada ali de uma suspeita ciumenta, culpa então injustamente Abraão pelo comportamento da serva Agar, como se ele compactuasse com a insolência da serva. E para ratificar o seu engano e absolver-se, Sarai irrefletidamente apela a Deus. Julgue o Senhor entre mim e ti, como se Abraão tivesse se recusado a lhe dar razão. Entretanto, queridos, no tempo determinado, nasceu Isaque, o filho da promessa. Então o ato de Sarai tem consequências até hoje, com tragédias que têm marcado os habitantes do Oriente Médio. Os árabes são descendentes de Ismael e os judeus de Isaque, e eles se odeiam. Tudo isso teria sido evitado se Sara e Abraão tivessem evitado a precipitação e esperado pela promessa do Senhor. Sabemos que quando se vive situações aflitivas, a tendência é por impulso ou emoção, esquecendo-se ali de buscar a orientação e direção de Deus. Então o resultado é sempre sofrimento. O rei Davi nos lembra, no Salmo 11, verso 1 e 2, que quando saímos do refúgio do Senhor e fugimos dele, somos atingidos pelas flechas dos ímpios. Ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final desta primeira aula, as consequências de uma decisão precipitada. Subtópico 1. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar.
Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. A atitude de Sarai, queridos, é descrita em poucas palavras, mas há 1 tonelada de intolerância e crueldade em suas atitudes. Sarai humilhou Agar, mostrando a ela quem mandava naquela casa e fazendo com que Agar ficasse sem vez, sem voz, sem espaço naquela família. Se os costumes daquela época, permitiam que uma esposa sem filhos oferecesse ao marido uma criada para servir no lugar dela, e a descendência dessa relação seria sua, esse mesmo costume que permitia uma esposa substituta, não permitia a expulsão dessa esposa depois que ela ficasse grávida, qualquer que fosse a sua atitude. Bruce Waltke, comentarista, tem razão em dizer que a reação de Sarai foi muito severa. Vitimada ali pela esterilidade, ela se converte em algoz naquele momento. E nem ela, e nem Agar, porém, portam-se bem, nessa situação, uma vez que a senhora é cruel e despótica, e a serva, queridos, Agar, impenitente e insubordinada. É mais abrangente, queridos, ao mencionar a forma errada como cada pessoa envolvida agiu nesse episódio. A solução de Sarai foi expressar toda a sua raiva, culpando o marido e maltratando a sua serva. Parecia ter se esquecido de que a ideia daquela união havia partido dela. A solução de Abrão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual do seu lar. Deveria ter se compadecido de uma serva desamparada e grávida, mas permitiu que Sarai a maltratasse. Deveria ter chamado todos para o altar, mas não o fez. E a solução de Agar foi fugir do problema, uma tática que todos nós aprendemos com Adão e Eva. Subtópico 2, a fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, queridos, Abraão, em vez de assumir a liderança da sua família para resolver o conflito, ele transfere para sua mulher a solução do problema. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer, conforme está no capítulo 16, versículo 6. Assim como Eva, Sarai transfere a culpa. E como Adão, Abraão se desvencilha da responsabilidade. Assim, Abraão é o único que tem autoridade para efetuar uma mudança e então não agiu para proteger o seu casamento. Abraão se acovarda e se omite. O guerreiro valente que enfrenta uma coalizão de reis beligerantes do Eufrates, agora se apequena diante da sua mulher em Hebrom. Então, por transferir a solução do problema para as mãos de Sarai, ele abriu para ela
tomada aí pelo sentimento de desprezo, o caminho da violência e da injustiça. Subtópico 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz aí de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Queridos, já havia 10 anos ali, desde que Abraão havia saído da sua terra. Deus lhe havia prometido uma numerosa descendência como o pó da terra e como as estrelas do céu. Contudo, Sarai já está agora com 75 anos. E além de estéril, a sua ovulação já havia cessado. Então Sarai compreendeu que tinha chegado para ela o fim da linha da esperança de ser a mãe do herdeiro. Desesperançada, então, ela arquitetou aí um plano para cooperar com Deus na consecução do seu propósito. Desse expediente irrefletido surge o primeiro relato de barriga de aluguel da história. Agar, serva de Sarai, será entregue a Abraão para suscitar o herdeiro da promessa. Este, porém, não era o plano de Deus, nem frustrou o plano de Deus. Porém, trouxe muitas dores de cabeça para a família de Abraão e os seus descendentes ao longo da história. O grande teólogo Warren Wiersbe destaca que aquilo que os jornalistas chamam hoje de conflito árabe-israelense começou com esse desvio de Abraão e Sarai. Por que Deus demorou tanto para dar o filho da promessa? Por que ainda se passaram mais 15 anos até que a promessa fosse cumprida? Deus queria que Abraão e Sara estivessem amortecidos, a fim de que a glória fosse dada somente ao Senhor. Aquilo que é verdadeiramente feito pela fé, queridos, é realizado para a glória de Deus e não para a exaltação do homem. E essa lição eles aprenderam. Conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Portanto, queridos, a orientação é para nos aquietarmos, porque o desejo do Senhor é que sejamos revestidos de ânimo e coragem, mesmo em tempos difíceis. Então nós precisamos usar a nossa fé genuína, nos aquietar e esperar no Senhor, mesmo na incerteza. Nunca devemos agir com precipitação, porque a vontade de Deus vai se manifestar e nos levar aí a uma decisão acertada sobre qualquer coisa, porque o Senhor anda vitoriosamente sobre tudo que nos aflige. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.